Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA, aqui na Roda Gigante, que é a maior da América Latina. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de apresentar essa conversa para vocês. Nosso objetivo é trazer mais conhecimento para que você possa se destacar no mercado. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Mariana Moreno, que é cofundadora da Beats, uma empresa de legal design, e você vai entender muito melhor o que é legal design e como isso pode mudar o seu negócio. Tudo bom, Mariana? Prazer, Mi. Prazer é meu, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, batendo papo sobre esse tema que eu adoro. E, como você falou, né, é um tema que todo mundo precisa conhecer, porque depois que você conhece, você não quer ver documentos jurídicos feitos de outra forma. Sim. A gente vai falar muito sobre o segurês e o juridiquês. Mas vamos começar, Mariana, me conta o que é o legal design, o que abrange, né, o legal design hoje? Legal. O legal design, ele é uma nova forma de repensar o direito. Então, é a gente aplicar o que é o design, que a gente, às vezes, atrela muito à estética, que, na verdade, não é uma funcionalidade. Então, é aplicar essa ideia de funcionalidade em documentos jurídicos. Então, é fazer com que as pessoas realmente entendam um documento jurídico, um contrato, uma apólice de seguros, enfim, qualquer documento não esteja escrito como se fosse em grego, né? Perfeito. Isso tem a ver com como ele está escrito, mas também como ele se apresenta para a pessoa, é isso? Exatamente. A gente faz uma reescrita do documento, então a gente usa uma linguagem simplificada, com palavras que são usadas no dia a dia, então você não precisa recorrer a um dicionário, recorrer a um advogado. E nessa primeira camada de escrita, a gente faz essa parte de compreensão e depois a gente usa elementos visuais para facilitar e apoiar a compreensão daquela informação jurídica. Legal. A gente estava conversando um pouquinho, alguns mercados parece que começaram a perceber a importância disso, né? Seguro é um deles. Por que você acha que teve essa mudança? Por que você acha que o mercado começa a olhar para essa iniciativa e entende como ela pode mudar o próprio negócio, né? Eu acho que vai muito do perfil agora do consumidor, né? Todo mundo agora... A gente vê que o poder mudou de mãos, né? Antes Sim. Era das grandes empresas, hoje a gente está no consumidor. Você não gosta de alguma coisa, você vê que você pode reclamar, não reclame aqui. Você não precisa mais ir num PROCON. Às vezes é mais eficiente você ir num reclame aqui do que num PROCON, por exemplo, né? Então, a gente vê que todo mundo, todas as empresas, todas as organizações estão tentando mudar essa forma de se relacionar com o consumidor final. E aí eu acho que vem muito disso, né? De como que eu posso me comunicar melhor, como que eles podem me dar uma nota melhor. Isso aí vai diretamente para uma métrica, o NPS, né? Essa grau de satisfação do cliente. Então, como que eu posso gerar uma melhor experiência para que aquele consumidor me indique, eu venda mais e ele me consuma mais por mais tempo. Então, acho que está muito envolvido com isso. Fantástico. E interessante o que você falou, porque quando a gente olhava há algum tempo atrás para a NPS, a gente imaginava muito nas áreas que tocam o cliente, né? A área de produto, a área comercial, a área de atendimento, mas cada vez mais a empresa inteira consegue atingir o cliente. Então, mesmo financeiro, jurídico, todo mundo tem uma proximidade maior em cada uma das suas atividades. Eu lembro que nós tivemos uma mudança, inclusive, em como a gente formatava a fatura para mandar para o cliente. Porque não é só, tá aqui quanto você paga. Não, peraí, deixa eu entender, por que é dessa forma, né? O legal design, ele abrange mais do que só o contrato do dia a dia, né? Isso. Ele abrange qualquer comunicação jurídica, na verdade. Então, até a gente indo além do próprio documento, a gente usar o design para repensar o direito. Então, como que eu posso trazer uma boa experiência, fazer aquilo, qual é a função daquilo? Então, conversar com todas as áreas para entender qual é a função, por exemplo, desse contrato. É fazer com que a pessoa assine, é fazer com que ela dure mais tempo na minha empresa, é fazer com que um outro time dentro da minha própria organização compreenda aquela informação, ela entenda meu e-mail e não tenha que me perguntar de novo. Então, eu sempre tenho que entender qual é o objetivo que eu quero e aí, com esse objetivo em mente, eu vou aplicar o legal design para conseguir atingir aquele objetivo. Então, a gente vai além só de deixar um documento bonito, relacionado à questão estética. Para que eu tenho esse contrato? Por que exato. A gente repensa tudo. E até um exemplo, assim, pensando num ambiente de seguros. Vamos imaginar que ninguém quer usar o seguro, né? A gente tem para não usar. Sim. Então, a gente vai lá, contrata o seguro, torce para não usar, mas quando a gente quer usar, a gente está numa situação ruim. Sei lá, bati meu carro,
Então, eu já estou assim, estressado, bati o carro, e agora eu vou tentar acionar meu seguro. Eu não sei com quem eu vou falar, como que vão chegar lá, então é muito complexo. Então, como que eu posso usar isso para explicar melhor ao meu cliente, para ele ter uma boa experiência, já que ele já está vivendo um momento ruim na vida dele. Uhum. Então, é muito sobre isso. Então, como que eu posso repensar essa situação e construir melhor essa experiência dele, baseado em princípios de design. Que legal, que legal. E quando a gente fala de seguro, tem muito, igual no mundo jurídico tem o juridiquês, no seguro a gente tem o segurês. Exato. Né? Que aí fala de prêmio, sinistro, palavras que para o público em geral, às vezes tem até interpretação contrária ao que ele realmente significa. E vocês têm feito um trabalho junto à AXA para também remodelar e repensar o jurídico dentro da companhia. Você pode contar um pouco para a gente do que vocês estão desenvolvendo? Lógico. É bem legal o trabalho que a gente está fazendo com a AXA, porque eles dão total liberdade, assim, então o apetite por inovação deles é muito grande. Sim. E um valor que eles sempre passaram desde o dia zero para a gente é a questão de transparência. E isso nem sempre é o que a empresa quer no mercado. Né? Talvez é questão de marketing, vamos posicionar dessa forma. Mas o deles foi muito genuíno de querer transmitir essa transparência. Então, olha, eu quero que o meu cliente contrate o seguro e ele saiba o que ele está contratando. Então, eu quero que esse prazo seja muito claro para ele. Quanto ele vai ter que pagar, quando ele não precisa pagar, quando que vai ser cobrado. Então, tudo isso a gente foi construindo e justamente entendendo todas as áreas que estavam envolvidas. A gente falou com o jurídico, a gente falou com a área de riscos, a gente falou com o comercial. Então, a gente foi entendendo todos os pontos de contato para poder entender todas as dores sobre óticas diferentes e conseguir passar essa transparência e também essa inovação nos documentos jurídicos, porque por ser uma área regulamentada, Sim. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque a gente não pode fazer qualquer coisa. É interessante porque, por um aspecto, você fala, bom, isso aqui não é legal ter, mas fala, bom, isso aqui é obrigatório ter. Exato. Então tem um limite do que pode fazer e aonde que você começa a empurrar um pouquinho a barreira, né? Exatamente. A gente tem que entender justamente essa, para não passar da linha, exato. E um ponto que você mencionou que eu achei interessante é, às vezes um exemplo que você deu, né? Para que é esse contrato? Eu quero que o cliente fique mais tempo. Mas às vezes você não quer dizer exatamente isso. Uhum. Você quer contar isso, você quer que isso aconteça, mas a história que você conta naquele contrato talvez seja um pouco diferente ou conduzido de forma diferente. Essa transparência também de quem é o cliente de vocês, com vocês, é muito importante, né? Porque senão você não consegue atingir esses objetivos, né? Eu acho que isso é um pouco da conversa de advogado e cliente, né? De falar, para mim você conta toda a verdade. Depois a gente vê como a gente faz. Tem esse processo na própria consultoria, né? De ter essa relação muito transparente com o cliente, né? Isso. Quanto mais a gente entende o cliente, mais coisas a gente consegue fazer. Então, a gente consegue dar mais sugestões, conseguir pensar em algumas coisas diferentes. E também dessa questão que eu falei, né, que na AXA a gente conseguiu ter muito isso, então por isso que o resultado foi muito bom, que é a questão de quanto ele está aberto a assumir o risco de fazer um documento diferente do tradicional. Uhum. Então, a gente teve documentos lá que a gente substituiu cláusulas inteiras por um fluxograma. Então, a gente conseguia desenhar mesmo qual era aquela regra, desenhar uma linha do tempo, explicar, até 7 dias você não precisa pagar nada. A partir do 8º, você consegue cancelar, mas vai ter um custo. Então, em nenhum momento antes ficava tão claro isso para o cliente, que ele, nos primeiros 7 dias, ele poderia cancelar sem custo nenhum. Sim. Então, a gente viu que aquilo dali era uma dúvida recorrente. Então, a gente realmente desenhou aquela... Né? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Quero. Eu acho que vai ser melhor. E diante dessas mudanças, né? O mercado de seguros tem passado por uma série de mudanças, de inovações. É necessário que a gente faça isso, né? É uma indústria que está se repensando, reinventando, até para aumentar a penetração no mercado, na população brasileira. E com certeza as técnicas de legal design contribuem muito para isso. O que você enxerga que pode ser uma mudança nessa abordagem? Ou o que você vê para o futuro, seja no mercado de seguros ou no geral, né? Eu acho que muito essa visão focada em quem está do outro lado. Seja o cliente, né, como a gente está falando aqui, é o cliente que vai ler esse documento. Ou então, seja o próprio corretor de seguros. O que é que ele precisa saber para ele vender melhor, para ele bater metas. Então, acho que o primeiro passo é sempre esse. Olhar quem é que está do outro lado. E aí, eu pensar com a
cabeça dele, com a mentalidade dele, porque aí eu vou conseguir conversar melhor com ele. Então, até o primeiro passo, quando a gente fala de legal design, a gente sempre fala esse, é quem é o leitor, quem está do outro lado. E, às vezes, quem está do outro lado pode ser, é muito variável, sei lá, uma pessoa que não tem grau de instrução, até um diretor de empresa com muito grau de instrução. E aí a gente tem que entender também que a gente vai ter que se balizar pelo menor grau de conhecimento, porque se você consegue entender mais, você consegue entender o menos. E aí eu acho que é sempre esse é o principal foco. Quando a gente fala muito experiência do cliente, a gente fala experiência do leitor. Então a gente sempre bota isso em primeiro lugar. E uma vez que você pensa nessa outra pessoa, você consegue resolver essas questões com maior facilidade. Eu acho fascinante o legal design no sentido de que às vezes a gente espera que a inovação seja muito tecnologia. E, na verdade, é uma inovação muito grande só pelo ponto de vista de você se colocar no papel do leitor, né? Passar a interpretar como ele enxerga isso. Você, nesse período, né, com a Beats, o que vocês veem de maior mudança? Assim? Você acha que o mercado que te contrata hoje mudou, criou maturidade? Ou as necessidades, como você falou, do público, que na verdade estão impulsionando o mercado a mudar? Eu acho que é um pouquinho dos dois. A gente vê hoje muita movimentação do cliente pedindo para a empresa. Isso aqui está muito complexo, tal empresa é muito mais fácil. E às vezes é um fator decisor na hora de compra. Então a gente já sente isso vindo do próprio consumidor, que já viu em alguma outra empresa, alguma coisa assim. E a gente vê também dos nossos próprios clientes sentirem a necessidade que está no momento de mudar, porque já não se pode continuar da mesma forma. Até a gente estava conversando da questão do Nubank, né? Sim. Que ele furou uma bolha ali, né? Dos bancos que eram extremamente tradicionais, que eles não estavam nem aí para o atendimento do cliente. Você tem que escolher antigamente o menos ruim, e hoje você consegue escolher, onde que eu vou ficar, qual a melhor experiência, porque você consegue fazer, porque existe hoje no mercado. Né? Então, eu acho que as empresas estão indo muito por esse caminho. E o processo de construção no legal design, na verdade, antes até, como que surge o legal design? Como que eu tenho ouvido muito mais recentemente, talvez 3, 4 anos, mas como que ele surge? De onde veio? E é uma iniciativa muito mais no Brasil? Como que é? Hoje, eu acho que no Brasil é o país que está mais avançado. Em termos de construção assim, de mercado, mas na verdade ele surge nos Estados Unidos. Então a gente surge na Universidade de Stanford com Margaret Hagan, que é uma pesquisadora, ela é da área jurídica, mas aí ela se envolve também no mundo do design e ela consegue unir essas duas áreas. Caramba! E aí ela é a precursora desse movimento. Só que lá a gente acompanha, mas está muito do ponto de vista teórico, acadêmico. Então é muita questão de construção de doutrinas, como que a gente pode repensar isso. E aqui no Brasil é mais aplicabilidade prática. A gente vê que até os órgãos judiciários, por exemplo, o ministro do STF agora, o Barroso, ele falou que vai aplicar nas decisões judiciais. Então, ele premia tribunais que usam isso nas decisões judiciais. Então, Legal. A gente vê que é um órgão público que, teoricamente, seria mais tradicional, já está falando que, isso aqui é o novo normal do jurídico, a gente fazer decisões, né, que as pessoas realmente entendam. Que fantástico. Minha esposa é advogada e várias vezes ela usa desse recurso para conseguir explicar situações que são complexas, porque, via de regra, igual no seguro, você está falando sobre... A gente está falando muito de automóvel, mas se você for olhar, por exemplo, a AXA, que tem grandes riscos, são cláusulas complexas, densas, né? Então, tem formas de se levar isso de forma mais palatável para um público que não é o público jurídico, né? Quando você pensa sobre o legal design, o que é mais desafiador no dia a dia, né? Seja para entrar numa empresa ou seja para o entendimento do público? Eu acho que o mais desafiador seria romper a barreira de que isso é aceitável. Então, quando você ainda não tem essa mentalidade de que, será que isso aqui pode? Será que vão aceitar? Essas figurinhas aqui têm validade? Que hoje, quem conhece sabe que tem validade, mas assim, a grande maioria não conhece. Então, é tudo muito novo. É um mercado que está sendo construído ainda. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, fazer com que mais pessoas conheçam e entendam que aquilo ali realmente tem validade. E também eu acho que
uma visão, às vezes, mais tradicional de quem já está há muito tempo fazendo da forma que é mais comum hoje, né? Que é um documento padrão. Então, já fiz isso aqui a minha vida inteira, não vou mudar. Sim. Então, acho que tem esse medo da mudança, que sempre vem com o novo, né? Sim. Sempre que tem alguma coisa nova, tem essa falta de adaptabilidade do início, né? Tem até aquela curva da inovação, né? E é interessante que, assim, até para você, corretor, que está nos ouvindo, você tem a oportunidade de apresentar algo de uma forma completamente diferente, mas que é muito mais fácil do consumidor entender. Então, no final das contas, o seguro ele é um contrato de confiança, né? Você está terceirizando o risco de alguma coisa e você está confiando no que foi acordado. Afinal, você não vai receber nada a não ser um papel até o dia que isso acontecer. Então, quanto mais compreensível for o material, mais fácil as pessoas se sentirem confiantes de que aquilo efetivamente vai acontecer ali na frente, né? Isso. E eu acho que é mais fácil para o corretor vender. Sim. Porque passa essa questão da confiança, mais transparência, e aí a pessoa vai fechar aquele contrato de forma mais rápida. Porque ela realmente está entendendo assim, não tem nenhuma pegadinha, né? Isso. A sensação que você tem quando você não está entendendo nada é que onde é que está a pegadinha desse contrato, né? É interessante, com venda digital, né? Vendendo seguros online, a maior parte dos contatos são para ter essa confirmação, mas tá certo? Isso. Eu só preciso que alguém me confirme, porque fiquei com um monte de dúvida aqui, né? Então, quanto mais claro for, mais efetiva é a venda. Eu tenho a impressão, Marina, que esse é um processo que só começa, né? Porque baseado no que você constrói, você vai colher o feedback do leitor e a partir dali você vai refinando aquilo, né? É um processo contínuo, né? Isso, exato. Porque nem sempre ele lhe falou uma coisa, você colheu o feedback, né? Você aplica, só que depois de várias pessoas lerem, você consegue pegar percepções diferentes. Então, você consegue também ir melhorando aquele documento. Então, até um exemplo do que a gente fez para a AXA, nessa questão de prazo. A gente reescreveu a cláusula, só reescreveu. Depois a gente viu, eu acho que poderia colocar aqui uma linha do tempo. Aí depois, eu acho que a gente poderia pintar, colocar um verde aqui e depois um vermelho para demonstrar que a partir daqui vai começar a ser cobrado. Então, você começa a inserir novos elementos visuais que vão ajudar a compreensão de forma mais rápida. Então, você bate o olho, você sabe que a cor verde é uma coisa boa, a cor vermelha Sim. é uma coisa ruim. Então, a gente vai usando isso aqui para dar gatilhos e facilitar a leitura. Fantástico, fantástico. Mariana, eu tenho um ponto que eu gosto muito aqui, que é a dica de especialista. Então, acho que quem está conhecendo, né, o termo pela primeira vez fica bastante curioso de, tá bom, aonde que eu começo a beber dessa fonte, onde que eu começo a conhecer. Acho que quem estiver nos ouvindo pode buscar a Beats, que é referência nisso. Eu já os conhecia antes de conhecer a Mariana, mas eu queria te ouvir. Qual que seria a sua dica de especialista? O que você daria de dica para o público? Eu acho que sempre ter essa cabeça que eu já falei, né? Olhando para o leitor. E quem quiser até se aprofundar em algum material, alguma coisa assim, tem um livro que é muito bom, se chama Design do Dia a Dia. Ele é do Don Norman, que ele que criou o termo UX, que é o User Experience, que ele foi meio que chefe do departamento da Apple. Então, ele que cria todo esse conceito, como que a gente vai pensar, focando na pessoa que vai usar o telefone. Então, repensar toda a experiência como você vende o seguro, como você se comunica, como que você vai explicar aquilo, todo o ponto de contato, pensando assim, qual a jornada que o meu cliente faz até me contratar. E depois que ele me contrata, será que eu estou esquecendo dele, não estou mais falando com ele, não estou dando atenção suficiente? Quando vencer esse contrato, será que ele vai renovar? Então, eu sempre pensar quais são todos os pontos de contato e oferecer uma boa jornada para ele. Então, esse livro, apesar de ser focado assim, no mundo do design, vai fazer você repensar. Ele realmente é muito abrangente, então ele se aplica a qualquer área, não só às vezes a gente fica, design não tem nada a ver comigo, então não vou ler. Mas ele é muito bom porque ele mexe com a forma como você enxerga e como que você pode trazer essa funcionalidade do design para o seu dia a dia em qualquer tipo de negócio que você tenha. Incrível. Não li ainda e tô ansioso. Eu acho muito interessante disso que você falou. É engraçado como parece que todas as empresas, todos os ramos começam a convergir.
E eu acho que é exatamente por isso que você abriu sua fala. No final das contas, é o consumidor. Então, o consumidor ele é o mesmo, seja para um banco, para um seguro, para um celular, o que for, né? Existe uma convergência de você falar, tá bom, como que eu atendo bem as pessoas, seja com que eu estiver vendendo, né? Outros mercados também têm feito bastante uso do legal design? Você tem visto oportunidades em outras indústrias? Sim, a gente atende muito, muitas áreas, mas a gente atende muito o pessoal da área financeira, então atende muito as pessoas também de indústrias. Então, a gente vê que indústria tem muito processo. É muito difícil você explicar um processo para outra pessoa, como que funciona. Então, quando a gente desenha esse processo, fica muito claro. Então, evita também desperdício de tempo, questão também operacional, ineficiência operacional. Então, a gente consegue também fazer essa construção, não só, às vezes, voltada só para a área jurídica, mas também para a área de informação como um todo, que a gente fala que é o information design. Como que a gente desenha e estrutura essa informação de forma que ela fique clara para qualquer pessoa, porque esses aspectos técnicos, ele é peculiar. Cada área tem a sua especificidade. Sim. Então, não é só no jurídico que vai ter termos técnicos. Se eu for para a área de uma indústria, de agronegócios, de qualquer coisa aí. Sim. Enfim, vai ter alguns termos técnicos que a pessoa nova que está chegando, pode ser que ela não entenda. Então, como que funciona uma fábrica? Como que funciona um produto? Então, tudo isso. Eu lembro quando eu entrei na Tex, eu contei para minha esposa que eu tinha ouvido uma conversa de uns 3 minutos que eu não tinha entendido uma palavra. Eles estavam falando techniques de desenvolvimento. E assim, realmente não entendia uma palavra. Uhum. Agora, se a pessoa te explica pela perspectiva da lógica, o que ela está querendo contar, você não precisa entender nada de termo técnico, Exato. né? Tudo faz sentido. Exato. Né? Eu acho que é esse esforço de contar para quem vai te ouvir, né? Mariana, a gente tem o slogan do Você no Topo com a AXA. E agora a gente chegou aqui no ponto mais alto da roda gigante, dessa que é a maior roda gigante da América Latina. E aí eu queria te perguntar, para você, o que seria o legal design no topo? Qual que é o ponto mais alto que você enxerga hoje que poderia ser para o legal design? O ponto alto do legal design para mim seria todos os documentos serem feitos com legal design. Então, as pessoas conseguirem realmente entender o que estão lendo. Então, no momento da acessibilidade e compreensão daquela informação jurídica, eu acho que isso seria o topo do legal design. Então, a democratização da informação jurídica como um todo. Que legal. E você mencionou sobre acessibilidade. Eu não tinha pensado por esse aspecto. Também é um ponto importante. Sim. Dentro de como modular um contrato ou um documento, né? A gente teve até um caso específico que a gente teve que fazer um contrato para a área da construção civil e eram trabalhadores que eles eram analfabetos. E aí, o que a gente fez? A gente colocou um áudio nesse contrato, porque nem todo mundo sabia ler, todo mundo que ia ler aquele contrato sabia ler. Então, tinha um áudio, alguém lendo o contrato com a linguagem, claro, bem simplificada. Uhum. E teve até um caso de um funcionário que ele se emocionou. Ele chorou na hora que recebeu esse contrato, porque era a primeira vez na vida dele que ele conseguia entender alguma coisa. Caramba, imagina a angústia de ter assinado um monte de coisa e nunca ter Confiando, entendido. né? Confiando. Uhum. Caramba, espetacular. Mariana, queria te agradecer, né, nosso passeio aqui na Roda Gigante, esse papo. Eu aprendi muito. Espero ter contribuído também para vocês, né, terem aprendido mais sobre o tema e procurem mais sobre o tema. Eu acho que é fundamental. Mas eu queria te agradecer por essa oportunidade, pelo seu tempo aqui e dividir tanto com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando mais sobre esse universo do legal design, trazendo mais pessoas para esse novo mundo, né? Como eu falei, né, conquistar o topo do legal design aí. Sim. Muito bom. Obrigada pelo convite, Emi. Boa. Pessoal, queria agradecer vocês também. Se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, veja os outros e acompanhe o RodaCast sempre com conteúdo muito relevante para você e para o seu dia a dia. Valeu!